está feliz por estar aqui? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os nossos teens hoje estão aqui conosco. Se você não deixou a sua criança lá atrás, você pode fazer isso. Amém? As nossas crianças, nós não deixamos elas num depósito, né? Então elas entram no barracão, a gente fecha a porta, deixa elas lá dentro bagunçando, e quando dá a hora de sair, elas saem suadas. E os pais, elas saem suadas, mas porque elas brincam no final. Mas querido, entenda, nós estamos cuidando bem das suas crianças estão aprendendo a palavra, e se você é dessa igreja, você sabe, né? A gente tem inclusive umas crianças que dão rela em seus pais, e elas dão relas nos pais, porque elas estão tendo a palavra. Então às vezes o pai fala incredulidade, o filho vem e diz: pai, vamos alinhar essa palavra aí? Vamos falar certinho, vamos falar em fé, vamos crer no que a gente vai viver? Amém? Eu não vou mandar meu filho para lá para não tomar uma rela, né? Glória a Deus. Queridos, que bom que você está aqui. Se você está nos visitando hoje, eu sei que é um dia que talvez a gente tenha um número maior de visitantes, e se você está aqui, eu quero deixar muito claro, estou falando isso no microfone, para que todos ouçam da nossa alegria em ter você aqui essa noite. Bem provavelmente você veio porque algum ente querido, algum familiar, algum amigo está se batizando hoje, e que alegria ela poder olhar para quando ela estiver aqui, olhar para a plateia, se assim podemos dizer, para a membresia, para o corpo aqui, e conseguir identificar pessoas que amam a vida dela, que honram a vida dela, e que celebram junto com ela essa conquista, essa nova fase. Amém? Mas eu quero que você entenda também, você veio convidado por alguém, mas era interesse de Deus que você estivesse aqui hoje. Amém? Amém? Eu não sei o que você tem vivido, ou como você tem vivido os teus dias, mas você precisava ouvir que em Jesus Cristo você pode viver coisas que você nunca viveu. Em Jesus Cristo existe salvação, existe perdão, existe cura, existe liberdade. Amém? Eu quero ler com você nós vamos ler João capítulo 8, mas não precisa abrir, não precisa colocar, eu vou ler na versão a mensagem. Preste atenção no que eu vou falar, ok? Pode ser? Está todo mundo me ouvindo? Amém, amém, amém. Diz assim: Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim, é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário. Deixa eu começar, vamos fazer assim, peraí. Pronto, deixa eu voltar, vamos ler do 31, desculpa, vocês me perdoem? É a primeira vez que eu erro, não sei nem como me importar. O que eu faço agora? É só pedir desculpa e prosseguir, é isso? Amém, vocês me desculpam, né? Então, João 8:31, na mensagem, diz assim: então, Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Vou repetir. Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los. Surpresos, retrucaram: mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer a verdade vai libertá-los? Você consegue entender aqui que ele falava de uma coisa que de alguma forma ofendeu os judeus? Vocês estão comigo? A Bíblia está dizendo que ele estava falando para os judeus que creram nele. Nós sabemos pela palavra que muitos judeus não creram. Alguns não entenderam que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento por Isaías, por exemplo. Muitos entenderam que Jesus, o prometido, quando viesse, ele se sentaria no trono de Davi, ele seria alguém que governaria e reinaria, como Davi o fez. E então Jesus vem anunciar um reino que não agradou a todos. Jesus veio denunciar um reino, ou anunciar um reino, que não era um reino de olho por olho, dente por dente, era um reino de amor, de justiça, de alegria.
de arrependimento. A primeira ministração de Jesus foi: arrependei-vos. Então Jesus veio anunciar um reino que dizia: ei, peraí, nós estamos indo em um rumo, e para que você viva o reino que eu vim demonstrar, é preciso mudar a direção. É preciso não mais viver dessa forma. É preciso haver arrependimento para viver o que eu tenho para vocês. E Jesus veio anunciar isso, esse reino. Então existiram judeus que olharam e viram o que Jesus estava fazendo e creram nele. E a Bíblia está falando disso. Jesus estava falando aos judeus que creram nele. Está comigo? Então os judeus que creram nele continuaram a ouvir. E Jesus começa a dizer sobre liberdade, sobre ser escravo. E então aqueles judeus que estavam crendo em Jesus retrucam Jesus. Diz: como você diz que nós somos escravos, se nós somos descendentes de Abraão, se nós somos descendentes? Nós não somos, nós nunca fomos escravos. Mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que a verdade vai nos libertar? Então Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim é de fato um escravo. Está comigo? Eles estavam entendendo que a escravidão estava se dando assim como aconteceu com o povo no Egito. Nós nunca vivemos daquela forma. Nós somos descendentes de Abraão, fomos escravos. E então Jesus diz: não, você não entendeu. Eu não estou falando sobre estar sob o jugo de alguém. E ele diz: todo aquele que peca, todo aquele que é escravo do pecado, ele é um escravo. Todo aquele que peca é um escravo do pecado. Você está aqui? Então ele continua: um escravo é um hóspede temporário que não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar, porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do Pai, e vocês teimam em fazer o que ouviram do Pai de vocês. Vocês estão aqui? Jesus veio anunciar a liberdade para o povo. E o povo, como eu acabei de dizer, o povo era cabeça dura e eles não estavam entendendo. Não, nós não estamos assimilando o que você está querendo dizer. E a Bíblia deixa claro, querido, em outros textos, em Oséias, por exemplo, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus estava sendo destruído por falta de conhecimento. Não conhecer Deus te fará viver aquém daquilo que Ele mesmo projetou para a tua vida. Amém? Você pode estar vindo a essa igreja, você pode ouvir a palavra, mas se você não conhecer, e quando nós falamos de conhecer, querido, quantos de vocês já fizeram no passado um curso, que porque não praticaram o que aprenderam, esqueceram tudo? Levanta a mão. Eu também. Eu, quando tinha 16 para 17 anos, fiz um curso de informática numa escola. Eles não vão me pagar propaganda, não vou falar o nome deles. Mas eu fiz, e então eu abri a Lucatec. Lucatec é uma empresa de informática que fazia manutenção de rede, e informática de maneira... E então trabalhava com isso. Na mesma época, outros 2 familiares fizeram o curso. Mas eu passei a trabalhar com aquilo, e os 2 não sabiam fazer mais nada depois de um tempo. Mas espera aí, os 3 sentaram na mesma sala, os 3 tiveram o mesmo ensinamento, o mesmo professor, as mesmas práticas. Sim, quando o curso acabou, um continuou trabalhando naquilo, outros 2 pararam. Você está comigo? E então eu tive a empresa e trabalhei com isso, e os outros 2 que aprenderam a mesma coisa que eu lá atrás, já não sabiam mais nada. Hoje eu estou semelhante aos outros 2, porque eu não trabalho mais na área, e eu não sei mais nada. Você está aqui? Mas pastor, como que você pode ter esquecido uma coisa que você aprendeu e trabalhou? Queridos, a gente tem talvez um entendimento, né? E isso é uma coisa bastante usual entre nós, que muitas coisas, ou algumas coisas que nós vivemos, é semelhante a andar de bicicleta. Não se esquece. Você já ouviu essa expressão?
Ah não, isso é igual andar de bicicleta, não tem como esquecer. Não se esquece. Mas você sabia que viver em Deus não é assim? E muitas coisas, eu estou falando de coisas que talvez você tenha vivido no seu dia a dia, e você talvez por não praticar, você esqueceu. Você está aqui? A Bíblia, Jesus está falando para os judeus aqui, e para nós essa noite, que Ele nos libertou, por intermédio do conhecimento da verdade. Ele diz que se nós permanecêssemos nele, nós seríamos evidentemente seus discípulos, e conheceríamos a verdade. Quando que eu conheço a verdade? Quando eu sou discípulo? Não, quando eu permaneço nele, quando eu caminho com ele, quando eu conheço dele, porque eu conheço dele, eu conheço a verdade, e porque eu conheci a verdade, eu sou liberto. A grande questão é que nós não estamos falando de um conhecimento que não deve ser praticado. Quando eu conheci sobre informática e trabalhei com informática, eu não era leigo no assunto. Eu sabia resolver. Muitos familiares, muitas pessoas não tinham conhecimento, e por causa do meu conhecimento e prática naquilo, eu resolvia. Eu ajudava os familiares, eu ajudava os amigos. A grande questão é que quando eu paro de praticar o que eu conhecia, eu já não sou mais um suporte, eu já não sou mais um auxílio, eu já não posso mais ajudar as pessoas que estão à minha volta. Você consegue entender o que eu quero dizer? Você precisa entender, e o livro de Oséias que diz que o povo dele estava perecendo por falta de conhecimento. No capítulo 6, verso número 3, diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Repete comigo, conhecer e prosseguir em conhecer. Sabe o que isso dá ideia? De continuidade. Quando você faz e continua fazendo, você está fazendo o tempo todo. Um exemplo disso, você compra e continua comprando. Quer dizer que você compra bem, não é? O texto está dizendo que você conhece e continua a conhecer. Não é eu conheci hoje e não conheço mais. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque foi de fato que Deus colocou no meu coração. Você nesse lugar está tendo a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, de conhecer o caráter de Deus, o que Ele é, ou a maneira como Ele se revelou a cada um de nós. Mas querido, precisa existir, e nós vamos celebrar hoje a vida de pessoas que decidiram. A primeira coisa que você precisa fazer é decidir por Jesus, é entregar a sua vida a Ele. E quando você faz isso, você está decidindo mesmo, e declarando a todos: eu decidi caminhar e aprender de alguém que vai me fazer ser melhor, que vai me fazer ser parecido com Ele. Não é interessante como todo mundo que se encontrou com Jesus de alguma forma foi livre? Você consegue lembrar? Nós temos pessoas que eram endemoniadas, e queridos, olha para o demônio de Gadara. A Bíblia diz que ele vivia acorrentado, ele era endemoniado, oprimido pelo diabo, e quando ele encontra Jesus, ele é livre, ele é liberto. Pessoas que eram enfermas, cegas, surdas, mancas, pessoas que inclusive estavam mortas, elas estavam presas e aprisionadas, mas porque elas encontraram com a verdade pôde libertá-las. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, em João capítulo 4, eu gosto demais desse texto, querido, porque Jesus, contradizendo todas as expectativas ou todas as religiosidades, ensinamentos e tradições, Jesus decide passar por Samaria, e a Bíblia deixa claro, porque era necessário. Como era necessário fazer uma coisa que não se fazia? O povo judeu não se dava com o samaritano, mas Jesus veio para quebrar tudo isso. Não existe mais um povo que não se dá com o outro. Por conta de Jesus, todo o povo é aceito por Ele. Aí você diz: então eu posso ir como eu estou, sim. Mas lembra que eu falei, caminhar com a verdade vai te libertar de coisas que talvez você trouxe quando veio? Amém? Você está aqui? E queridos, e o texto vai continuar, porque Jesus encontra com essa mulher. A Bíblia diz que era meio-dia, o sol escaldante, Jesus está ali e ele pede para aquela mulher água. Você conhece o texto?
Mas Jesus pede água e a mulher fica naquele jeito, assim, constrangida, porque judeus não se falavam com samaritanos, muito mais um homem, e ela já vai escolher pegar água num poço retirado por conta do estigma que ela tinha para com a sociedade. E então Jesus pede água e ela diz, e existe aquela conversa, mas você não tem nada com que tirar a água. E aí, então daqui a pouco Jesus muda o foco e diz, se você soubesse quem te pede água, você pediria a mim. E se você não conhece o desfecho da história, Jesus pergunta para ela, cadê seu marido? E ela diz, eu não tenho marido, e Jesus diz, disseste bem, porque você já teve 5, e o que está com você agora nem é seu marido. E a mulher toma um susto, e diz, vejo que és profeta. Querido, preste atenção, porque essa mulher estava no engano dela, na razão dela, tentando suprir uma carência, um vazio, uma necessidade, que só a verdade poderia fazer. Ela queria ser livre do que era a angústia dela. Talvez ela era alguém carente emocionalmente. Você já conheceu alguém que disse, eu não consigo viver sozinho, eu preciso estar com alguém? Estou falando de você, porque você já entendeu que em Jesus você não precisa disso. Mas eu já conheci pessoas que terminavam um relacionamento e elas ficavam desesperadas, porque elas diziam, eu preciso ter alguém, eu preciso estar com alguém, eu não posso ficar sozinho. Essa mulher era assim, ela estava no 6º homem. Nós estamos falando de uma época onde isso não era normal, querido. Eu que sou novo demais, já vi coisa. Eu sou de uma época onde as pessoas que eram desquitadas, o desquite era uma coisa muito na surdina, porque era vergonhoso falar que era desquitado. Você está aqui? Imagina nessa época. É por isso que essa mulher estava lá. Agora entenda, essa mulher estava tentando na força do braço dela suprir uma necessidade, suprir algo que só a verdade iria suprir. E nesse caso aqui era a palavra, a verdade, dizendo a ela, se você beber da água que eu posso te dar, você nunca mais terá sede. Agora, queridos, preste atenção, porque assim como o conhecimento não é um copo d'água que você toma e diz, eu conheci de Jesus. Nunca mais então eu preciso ir para Jesus. Agora eu vivo sem sede nenhuma. O princípio é o mesmo. É sempre andar com Ele, porque a Bíblia diz que Ele é a nossa saciedade. A Bíblia continua dizendo que aquele que tem medo, não deveria ter medo, porque o medo não foi dado por Jesus. Pelo contrário, Ele diz, não, o perfeito amor lançou fora todo o medo. Então quando você vai para as cartas do apóstolo Paulo, ele diz, em Efésios e em muitas outras, ele fala nas orações de como ele tem o desejo que as pessoas conheçam o amor dele, a profundidade, a largura, o comprimento, a altura. É preciso conhecer o amor dele, porque se eu conheço o amor dele, eu não tenho mais medo. Se eu conheço o amor dele, eu não tenho mais carência. Se eu conheço de quem ele é, eu sou livre para viver tudo aquilo que ele tem para mim. E é exatamente isso que eu e você estamos vivendo. Mas se não tomarmos cuidado, porque a Bíblia diz que nós podemos ser livres, mas por não estarmos conscientes de quem nos libertou, ou do que agora como livres como devemos viver, a Bíblia diz que eu e você podemos novamente nos tornar, ou nos voltar a um jugo de escravidão. E sabe o que é jugo? Você já viu um boi arando a terra? Poxa, a gente está perto de Santa Isabel, gente. Você nunca viu um boi arando a terra? Mas quando se fala de jugo, são geralmente 2 bois que se colocam uma madeira entre eles, que ligam um ao outro. E então eles vão junto, talvez passando por um moinho ou arando a terra. Jugo é aquela madeira colocada sobre eles. Não é interessante pensar que a palavra de Deus e Jesus diz que eu e você não ficaríamos sem jugo? Você não vai ver um texto dizendo assim, e ele e os meus filhos andam por aí sem jugo nenhum. Não tem. Mas o que existe da parte de Jesus é a proposta de uma troca.
Ele diz: o mundo vai tentar pôr sobre vocês um jugo, mas troca comigo, porque o meu é suave, o meu é leve. Se você tentar andar com o jugo que o mundo põe sobre você, vai dar ruim. E Jesus vem dizendo: ei, troca comigo, eu suporto aquilo que o mundo está tentando pôr sobre você, e você vai suportar a leveza de viver o Evangelho. Então a proposta não é que você ande sem jugo nenhum, a proposta é que você troque aquilo que você andou até agora. Então é você trazendo consigo, você veio para Jesus, veio para o Evangelho e trouxe consigo o peso da discriminação, o peso da ofensa, da falta de perdão, do abandono. Você traz todas essas coisas na mochila. Esse é o seu jugo, isso é aquilo que você carrega. Mas quando você vem para Jesus e conhece de Jesus, quando você conhece de quem Ele é, você vê bondade suficiente. Porque de verdade, talvez você venha com o jugo e você aprendeu que ninguém dá nada de graça. Ninguém troca algo bom por algo ruim. Você aprendeu que ninguém faz assim, não, imagina. Isso é o jugo, foi o que você aprendeu. Mas então você vem para Jesus e você conhece de como Ele é bom, de como Ele é amor, de como Ele é maravilhoso. E então Ele vem para você e diz: ei, eu fico com o seu pesado, pega o meu leve. Ele diz: ei, pega o meu leve, deixa eu ficar com o seu. E aí quando você pega o Evangelho, você diz: meu Deus, eu nunca vivi com tanta paz, com tanta alegria, eu nunca vivi dessa forma. E aí, esse é o Evangelho. É você andar assim, porque o peso, o jugo, mas então você troca com Ele e agora você vive o Evangelho. E a Bíblia diz que o Filho te libertou. Os discípulos conversando com Jesus, diz: Jesus, mostra-nos o Pai. Eles estavam falando de Deus, dizendo: mostra-nos Deus. Jesus vira para eles e diz: como? Como que vocês pedem para que eu mostre ao Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. O primeiro milagre de Jesus foi Jesus transformando a água em vinho, num casamento. E uma coisa talvez que eu e você precisamos pensar, pense sobre isso. A Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, olha para todos que estão naquele lugar e diz para todos: obedeçam a tudo o que Jesus lhes mandar. Eu não sei que tipo de ensinamento você teve, mas Maria disse a todos que o correto seria obedecer o que Jesus dissesse. E então, porque obedeceram, viveram do milagre naquele casamento. Quantas e quantas coisas, pessoas que estavam angustiadas, atribuladas. A mulher adúltera, ela errou, ela pecou, e então o povo traz ela diante de Jesus, querendo apedrejá-la, e a verdade conserta aquela situação. Vocês estão aqui? Agora, queridos, a Bíblia diz que 2 casas foram construídas, e quem olha de fora vê a mesma casa, o mesmo acabamento. A grande questão é que uma foi construída sobre a rocha e outra sobre a areia. O que diferenciou uma casa da areia e da rocha? A Bíblia deixa claro que aqueles que ouvem a palavra, que aprendem, que conhecem, mas praticam. Então quem conhece e pratica está edificando sobre a rocha, ao passo que quem conhece e não pratica está edificando sobre a areia. Você está nesse lugar, e eu te pergunto: o que você tem feito com o conhecimento que você tem adquirido? Com o que Deus tem ministrado ao seu coração? Nós estamos vivendo em um mundo que faz de tudo para que nós sejamos cada vez mais acelerados, angustiados, ansiosos, preocupados. E conhecer sobre Jesus, Ele fala de uma paz que excede todo o entendimento. Ele fala de uma alegria. O mundo talvez diz: eu preciso, para estar em paz, eu preciso ir para um sítio, estar numa rede, ver um lago, ouvir os pássaros. E quantas pessoas estão nesse ambiente já não tendo mais paz?
mas conhecer sobre Ele vai fazer com que você viva essa paz. Conhecer sobre Ele vai fazer com que você viva. Queridos, nós estávamos cantando, Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, a Bíblia diz que Paulo conhecia quem era Deus. Ou não? Vocês acham que Paulo conhecia quem era Deus? A Bíblia diz que Paulo, conhecendo quem era Deus, foi jogado dentro de uma prisão. E por saber quem era Deus, ele começou a adorar. Ele começou a louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que perto da meia-noite as cadeias se quebraram. Eu não sei como você entrou nesse lugar ou o que você tem vivido. Mas eu quero deixar claro, não existe outra verdade senão a de Jesus Cristo aqui. Não existe outro nome senão um maior nome, o nome ao qual nós adoramos, Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o dono dessa igreja. Quantas e quantas coisas o diabo tem tentado nos aprisionar, o diabo tem tentado nos colocar nesse lugar de escravidão, porque nós somos reféns, eu não consigo sair disso, eu não consigo parar com isso. Mas tudo que eu e você precisamos é conhecer a verdade, porque o conhecimento da verdade vai nos fazer viver. Eu gosto demais da versão que diz, em Romanos no capítulo 12, que eu e você não devemos nos amoldar a esse mundo, a esse sistema, mas ele diz que eu e você precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus, para que nos tornemos capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos de nós queremos viver a perfeita vontade de Deus? Levante sua mão. Todos nós queremos. A Bíblia deixou clara a receita, querido. Não é um botão que você aperta, não é algo que você faz. Ou, é assim, sabe? Pega esse pano, então agora como pastor eu estou aqui vendendo esse pano, e quem comprar desse pano vai viver a perfeita vontade de Deus. Não é isso. E justamente por falta de conhecimento, pessoas estão comprando o pano, na ideia de viver a perfeita vontade de Deus. A palavra deixou claro. Renovar a mente pela palavra. E o que é renovar a mente pela palavra? Se não conhecer a vontade de Deus, a ponto daquilo que você conhecia até agora morrer. Aleluia. Aleluia. Um monte de versículo aqui. Talvez você foi alguém que sofreu algum dano, sofreu alguma injustiça, e por essa razão você ficou nesse lugar, onde você não consegue perdoar, onde você não consegue caminhar, aquilo te fez tanto mal que você não consegue continuar. O Filho te libertou disso. Essa é a nota que eu tenho no meu coração, querido. Você foi feito livre para não aceitar as mentiras do diabo. Você foi feito livre para não aceitar o jugo do diabo, a mentira dele, andando em medo e insegurança, andando em fragilidade emocional. Aleluia, aleluia. Então talvez você vive nesse lugar onde você diz, eu não consigo perdoar, eu não consigo caminhar, e eu preciso te dizer, em Jesus existe solução para aquilo que você viveu como injustiça. Em Jesus existe resposta para aquilo que você tem como pergunta. Eu sei, pode estar parecendo muito simples o que nós estamos falando, mas você precisa entender, conhecer acerca daquilo que hoje, talvez você ainda seja escravo, talvez hoje você ainda esteja aprisionado. Conhecer a verdade acerca disso vai te fazer viver livre, porque Ele é a verdade absoluta que pode te libertar do que quer que você esteja vivendo.
Aleluia. Eu percebo mesmo, querido. Pessoas que estão sendo opressas por medo, pessoas que estão sendo oprimidas pelo medo, pessoas que estão angustiadas. Eu preciso que você ouça a palavra, a verdade te libertou disso que você está tentando sair. E aí eu me lembro de algo que eu já falei algumas vezes. Você quando vai para a praia, talvez você não queira se queimar. E então você fica em guarda-sol, você passa protetor, mas quando você chega na sua casa, você percebe que o mormaço te queimou. Eu preciso que você entenda, essa atmosfera está tocando a tua vida. Esse ambiente, esse lugar está tocando a tua vida. E eu declaro em nome de Jesus, que coisas que o diabo está tentando aprisionar e falar na tua mente, na tua cabeça mesmo, eu declaro ele falido em nome de Jesus. Porque foi isso que Jesus fez. Por onde Jesus passou, a verdade estava ali. A água viva estava ali. E já não existia mais sede, já não existia mais engano, já não existia mais a mentira, a doença. Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai. Obrigado. Obrigado pela Tua palavra que se revelou a nós. A Tua palavra diz que ela ilumina o nosso caminhar, não nos fazendo tropeçar. Ela ilumina o nosso caminhar, não nos fazendo cair. A Tua palavra tem poder de trazer vida ao nosso corpo, aos nossos ossos. A verdade nos libertou, o Filho nos libertou. A revelação de quem era o Filho trouxe liberdade a nós. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que o que quer que esteja ainda aprisionando as nossas vidas, o que quer que esteja ainda, não é mais um culto onde você entra e talvez sai pensando ser uma outra vez Deus fazer o que precisa ser feito. Se você ora em outras línguas, você pode fazer isso aí no seu lugar, sentado mesmo. Prisão, de toda escravidão, livres de todo vício, livres de todo medo, de toda angústia, livres de toda preocupação, livres, mentes livres, corpos livres de doenças, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.
Talvez você entrou neste lugar, permaneça com seus olhos fechados. Talvez você entrou neste lugar e eu não te conheço, ou talvez te conheça, mas você entrou neste lugar e você sabe que a maneira como você tem vivido tem te aprisionado, que a maneira como você tem vivido tem te feito refém de coisas que você já nem queria mais estar fazendo. E você entende que em Jesus Cristo existe liberdade para você viver a perfeita vontade dEle, alegre, em paz. Se você entrou aqui essa noite e você quer entregar sua vida a Jesus, a Bíblia diz que se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você recebe perdão. E o perdão dos pecados é que te faz livre de não ser escravo dele. Até que você seja perdoado por Jesus Cristo, você vai ser refém e escravo do pecado. Quando a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, é justamente quando você reconhece a capacidade em Jesus de ter a sua vida transformada. Eu não conheço a todos que entraram aqui essa noite, mas se você entrou aqui e você deseja entregar a sua vida a Jesus, receber esse perdão dele e ser livre daquilo que está te aprisionando, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Estamos todos com os olhos fechados, só levanta a sua mão, depois eu quero falar com você. Existe alguém? Eu estou vendo a sua mão, pode abaixar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você sabe, teu coração está disparado aí agora. Você talvez está perguntando: mas o que vão pensar? Como eu vou explicar? Não se trata, ninguém morreu por você, Ele morreu. E Deus está te dando a oportunidade dessa noite ser livre. Você não orou pedindo para ser livre? Você não orou pedindo para não viver mais como você tem vivido? Deus está respondendo a sua oração. Quem mais está aqui e deseja entregar a vida a Jesus? Levanta a sua mão, eu quero orar com você depois. Cadê? Talvez você entrou neste lugar e eu estou vendo a sua mão. Pode baixar. Eu repito, Jesus não é o acessório que te falta. Não é que Jesus agora entrar na sua vida, talvez as coisas deem uma melhorada, não. Como diz a Camila pela manhã, é viver um vendaval que vai organizar a tua vida. É viver um vendaval que vai mudar a rota da tua vida e te fazer aquilo que está mesmo como plano e sonho de Deus. Existe mais alguém? Levanta a sua mão. Eu quero conhecer você. Nós temos 2 pessoas. Cadê você? Tem mais gente? Aleluia. Nós vamos ficar de pé. E as pessoas que levantaram a mão, eu sei quem são vocês. Todos vão ficar de pé. E eu quero que vocês venham aqui à frente, por favor. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Pode vir. Pode vir, pode vir. Vem aqui, vocês que levantaram as mãos. Nós queremos orar por você. Pode vir. Você que é talvez membro dessa igreja, aprenda o que talvez eu já aprendi. Quem convence é o Espírito, não é o seu muito falar.
cadê? Vem cá. Eles vão orar com vocês. Vocês vão provar de uma paz inexplicável. Vocês vão provar de uma alegria inexplicável. Cadê? Tem mais alguém? Eu sei que tem. Cadê você? Talvez você entrou neste lugar, você já fez essa oração, mas por algum motivo você se afastou. Você deixou que mentiras entrassem na sua vida a tal ponto de você estar distante do Senhor. E você deseja essa noite devolver o controle da tua vida a Ele. Cadê você? Eu não quero saber o que você fez, como você viveu, mas você sabe que não pode passar dessa noite para você voltar a viver o que Deus tem para a tua vida. Cadê você? A Bíblia diz que o céu está em festa por causa da atitude. Pode continuar orando em outras línguas aí? Faça isso aí no seu lugar. A Bíblia diz que existem coisas que eu e você não sabemos orar, mas o Espírito sabe como convém orar. Ore em outras línguas. Vamos? Cadê? Eu quero ouvir sua voz. Ore em outras línguas. Aumente o volume da sua voz. Obrigado, Pai. Quer reconciliar? Aleluia. Existe mais alguém? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se você sabe que tinha que vir aqui e não veio, você vai ter mais uma chance, ok? Nós vamos ter o batismo nas águas. E se você não aguentar mais resistir, se você parar de talvez ser tão orgulhoso e entender, a Bíblia diz que não são as suas boas obras que te salvam. A Bíblia diz que a única pessoa que pode nos salvar é Jesus Cristo. A nossa salvação vem dele. De nenhum outro lugar vem salvação. Amém. Aleluia. Pode tirar essa tampa daqui. Qual que nós vamos cantar? Tá. Nós vamos cantar essa música para que você aprenda ela. Tirar essa tampa é igual tirar a tampa de panela. Tem que escorrer água aqui dentro. Ó, esse batismo tá ficando muito de boa, não tá? Quem aqui está nos visitando porque veio para o batismo de alguém? Levanta a mão.
Glória a Deus. Que alegria recebê-los. Que alegria recebê-los. Queridos, eu tenho orado já há algum tempo a respeito disso. E eu tenho me conscientizado disso, e eu quero que você também passe a ter essa consciência. O que nós estamos fazendo aqui não é tomar um banho de banheira. Nós não estamos molhando pessoas. Nós estamos fazendo algo espiritual. Amém? E eu creio e declaro isso agora de maneira audível, porque já é uma oração minha. Mas eu creio que nós vamos ver isso de maneira ainda cada vez mais palpável ou latente. Pessoas, ao participarem do batismo nas águas, o que quer que elas estejam provando, que esteja desalinhado com a vontade de Deus, de maneira extraordinária, vão se alinhar. Então eu estou falando de pessoas que talvez sejam, como que eu posso dizer? Pessoas que estão enfermas, tanto nos seus corpos como também na sua mente. Nós vamos provar de cura, querido. Amém? Nós vamos provar de consolo, nós vamos provar de força, nós vamos provar de segurança, de direção. Pastor, só porque eu decidi batizar? Não, foi porque você decidiu gritar ao mundo que agora você tem um dono. Essas pessoas, esses 8 irmãos que irão se batizar aqui hoje, elas estão gritando a tudo e todos: eu tenho um dono. E não é na ideia de que agora eu me submeto ao dono, embora isso seja uma verdade. Ei, não mexe comigo, porque agora eu tenho um dono. Elas inclusive estão dizendo ao diabo: ei, diabo, não mexe comigo, que agora eu tenho um dono. Aleluia, aleluia. Eu quero que você se sente, e aqueles irmãos que irão se batizar podem subir aqui para cima. Nós vamos cantar essa música. Vamos lá, aprende a cantar ela, porque nós vamos cantar ela. E a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Olha a filhinha aqui. Isso. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Dá um microfone para mim, por favor. Vocês estão felizes? Som. Ei, som. Vocês essa noite irão se batizar nas águas e assim obedecer uma ordem dada por Jesus. Mas mais do que uma obediência nessa atitude, vocês estão gritando a tudo e todos que vocês estão essa noite, ou a partir da oração de vocês, evidenciando essa noite, que vocês quebram todo o laço, tudo aquilo que vocês tinham como pacto, como entrega, como promessa, com qualquer outra vida, porque vocês decidem hoje, diante de todos, viver a vida que Deus tem para vocês. Vocês declaram que fizeram de Jesus o Senhor, o único Senhor e Salvador.
estava conversando com eles lá atrás, nós estávamos falando de como os melhores dias da vida deles começou agora. E queridos, a Bíblia diz que os novos na fé devem aprender com os mais maduros na fé. Então que em nome de Jesus, ao olharem para qualquer pessoa dentro dessa igreja, se você faz parte dessa igreja, que eles possam encontrar em você a referência de um cristão que, porque decidiu como eles no passado, já não vive mais a vida que agrada a vocês, mas a vida que agrada a Jesus Cristo. Amém? Amém? E a música que nós vamos cantar é essa, vamos lá? Vivo eu, mas Cristo vive em mim. Canta vocês também. E a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o seu. De novo, vamos cantar isso de novo. Não. Existe um livro branco para que seja escrito por Deus a respeito daquilo que vocês vão viver a partir de agora. E que alegria a minha e de toda essa igreja por poder provar e ver o que Deus irá fazer com vocês. A Bíblia diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Vocês irão ver e provar da bondade do Senhor. Amém? Amém? Vamos começar? Pode vir você. Quem está com você aí? Cadê? É? Você está consciente da sua decisão? Qual que é o seu nome? Isabela. Alguém te obrigou a vir para cá? Não? Você decidiu. Quantos anos você tem? 16 anos? Mas você está consciente que você está fazendo do resto da sua vida? Você está fazendo agora, daqui para frente você vai viver o que Deus tem para a tua vida? Está consciente? Amém, Isabela. Isabela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é o seu nome? Keila. Tem alguém com você aí, Keila? Por que você está chorando? Eu posso falar o que você está falando?
Eu perguntei para ela por que ela está chorando. E ela disse porque eu estava relutando. Eu era relutante com isso. Mas eu entendi que para viver o meu chamado, a primeira coisa que eu preciso fazer é obedecer e quebrar todas as correntes que eu tinha. Todas essas correntes se quebram hoje. Abre o seu nariz. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Cadê? Quem está com você aí? Vocês estão felizes por ele? Você está consciente do que você está fazendo? Qual que é o seu nome? Kaique. Você está consciente do que você está fazendo, Kaique? Você está no bom lugar? Amém. Tampa o seu nariz. Kaique, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Afunda, afunda, afunda! Mas Cristo vive em mim. E a vida que Aleluia! agora é pela fé. Declare. Naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o seu louvor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é pela fé. Naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é Pode ser. para o seu louvor. Cadê? Quem que veio com você aí? Você está consciente do que você está fazendo? Qual que é o seu nome? Silbete. A gente pode falar como você conheceu Jesus? Conheci através de uma amiga. Você é professora. Ela é professora e ela disse que conheceu Jesus por intermédio de um aluno. O Isaac. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que são responsáveis. Sim, sim, sim. Na verdade, assim, é interessante pensar porque é exatamente o que o apóstolo Paulo falou. Se a gente atribuir uma conversão para uma única pessoa, acaba sendo injusto, porque existem muitas pessoas que estão orando por ela há tempos. E muita gente foi jogando semente em cima dela. Amém. Então assim, é maravilhoso pensar que você está aqui porque pessoas oraram por você. Tem a família Varjão. Olha lá, toda lá, olha lá. Veio todo mundo. Amo você. Aleluia. Vamos? Você está consciente? Você fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Tampa o seu nariz. Silbete, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela não vai sair, tá? Ela vai ficar aqui. A minha vida é para o seu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para Vem mais pra frente um pouquinho.
Miguel, você tem quantos anos? Eu tenho 13 anos. E a sua mãe está ali porque ela te obrigou a batizar? Não? Sua mãe não te obrigou? Você fez isso porque você quer batizar. Você fez de Jesus o Senhor e Salvador da tua vida. E você está decidido a partir de então não viver muitas vezes o que seria a sua vontade, por entender que a vontade dele é maior que a sua. E a sua mãe ficou ali para prestigiar e se alegrar e ver o filhão se batizar. Fecha o teu nariz. Miguel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha vida é para o seu louvor. Pode sentar. Quem está com você? Um bocado de gente aí, né? Espalhada, é? Ah, você conhece a cara? Que legal. Você fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? Tá feliz? Tá? Você entendeu que Ele é a única pessoa de te fazer livre? Você vai provar do que é ser filha de Deus. Você vai provar da alegria de fazer parte da família dele. Sério? Posso falar para eles? Ela está dizendo que desde que ela entrou aqui, ela já começou a ser livre de muitas coisas que disseram para ela que ela nunca ia sair. E ela disse, principalmente das medicações. Prepare-se para os melhores dias da sua vida. Tampe seu nariz. Sofia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está fazendo? Totalmente consciente. Amém. Qual é o teu nome? Natália. Você fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, o único. E está decidida a não viver mais a tua vontade e entender que ela precisa se submeter à vontade de Deus? Aquele senhor que veio aqui? Aquele senhor que veio aqui é seu pai? Ele entregou a vida a Jesus? Levanta aí, levanta aí, levanta aí, levanta aí. Glória a Deus! É disso que estamos falando. E eu não sei se na sua família tem outros, mas nós sempre oramos aqui e declaramos famílias inteiras congregando nesse lugar. Então eu tenho uma boa notícia para você que está aqui essa noite. Talvez você veio porque algum familiar teu se batizou. E a nossa oração desde sempre é que você esteja aqui conosco. Então mais dia ou menos dia, você vai estar com a gente aqui. A gente não vai te largar em oração. Tampa o seu nariz. Natália, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um óculos para ela.
seu nome? Mirela. Você está consciente do que você está fazendo, Mirela? 100%. Glória a Deus. Quem está com ela aí? Glória a Deus. Tampa o seu nariz. Mirela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a vida que eu Fica de pé, vamos adorar o Senhor. Daquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o seu louvor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A gente consegue pôr a letra? E a vida que eu vivo agora é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Declare isso. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o seu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para Só as vozes, declare isso. eu te amo, Jesus. Só as vozes. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o seu louvor. Mais uma vez. Eu te amo, Jesus. Presta atenção, você está cantando. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o seu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o seu louvor. Talvez você tenha entrado aqui com alguma dor ou enfermidade e você quer ser livre disso. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você está com alguma dor ou enfermidade, vem aqui. A verdade deseja te libertar dessa doença. Amém? Se você já entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de falar em outras línguas, e você tem o desejo, vem aqui à frente. A oração em outras línguas, você percebeu que em alguns momentos do culto eu falei a respeito de nós orarmos em outras línguas, e isso é para todo filho de Deus, querido. Amém? É para todo filho de Deus. A oração em línguas não é para alguns, não é para os escolhidos. A oração em outras línguas é para todo filho de Deus. A Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, é cura? É? Pode vir aqui. Eu quero que a Natália ore. Ora por ela, Natália. Já faz algum tempo que eu tenho percebido que vocês, por estar sendo do centro de cura, vão viver coisas extraordinárias. Eu tenho orado a respeito disso. Amém? Se você quer ser cheio do Espírito Santo e orar em outras línguas, vem aqui na frente. Eu tenho 2 pedidos de oração e nós vamos orar. Daniel Lima, recém-nascido, órgão fora do lugar, fez 5 cirurgias. Rins precisam funcionar e vai funcionar hoje. Helena fez cirurgia, mas não foi possível. Toda a retirada do tumor no cérebro está em casa. Satanás podre. A gente vai orar e essas vidas serão livres. Em nome de Jesus, estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida da Helena. O tumor não saiu com a cirurgia, mas no poder do Teu nome, de maneira cirúrgica agora, não haverá mais nenhum tumor no cérebro dela, Pai. Ela está em casa e a oração vai chegar na casa dela agora, e ela será sarada, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida do Daniel. Daniel não tem capacidade de crer ou
não tem entendimento ainda do que o teu nome é capaz de fazer. Então nós unimos a nossa fé e na autoridade do nome de Jesus nós damos uma ordem a você, Daniel. Todos os órgãos no seu corpo que não estão funcionando, nós declaramos eles plenos, funcionando, em nome de Jesus. Rins funcionam, em nome de Jesus. Ele viverá e contará os grandes feitos do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.